através da minha vida e da sua vida, amém? Quero te convidar a abrir no Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, é o quarto evangelho, a partir do versículo 1, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra, amém? Podemos? Prontos? João capítulo 6, verso 1, após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão, olha aí, uma grande multidão seguia, aleluia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos, aleluia. Senhor Jesus hoje está na terra, o que vocês acham? Está na terra, através do Espírito Santo, ele falou isso, eu vou para o Pai, mas vou enviar o outro, o Espírito Santo, amém? Ele está como em nós, como uma pessoa física, através da minha vida e da sua, porque ele veio morar em nós, ele veio habitar em nós, então a presença do Senhor Jesus está na terra sim, amém? Então os milagres, aquilo que é sobrenatural, como aconteceu naqueles dias, é possível acontecer nos nossos dias, amém? Eu quero ver milagres, você quer ver milagres? Você quer ser um instrumento de Deus na terra? Amém? Para que vidas sejam tocadas, eu estava ressaltando isso, tem pessoas que têm talentos e dons, ela nem sabe que tem, ela nunca experimentou, ela nunca orou por ninguém, ela nunca falou com ninguém, e por isso, consequentemente, aquele dom, aquele talento, eu falei da parábola dos talentos também domingo, onde enterra-se talentos, muitas pessoas têm enterrado seus talentos, e aí o que acontece? Aquela necessidade que vinha oriunda daqueles talentos para aquelas pessoas, para aquelas multidões, não são chegadas, mas Deus quer mudar isso, amém? Então, uma grande multidão que estava ali, versículo 13, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5 diz, então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe, aqui começa o processo na vida desse homem, o processo de experimentar, deles verem aquilo que Deus é capaz de fazer através dele. Quem era Filipe? Era um discípulo ali de Cristo, como eu e você, sujeito às mesmas limitações, as incredulidades que vêm também na minha vida, os complexos de inferioridade, tudo isso acontecia na vida desses homens. A gente viu um pouco da história, um pouquinho pincelado, como Pedro, não é verdade? Alguém, que foi difícil de trabalhar ali no início, alguém como Tomé, que foi incrédulo muitas vezes ali. Então o que acontece? A gente vê o poder de Deus alcançando esses homens para alcançar outras pessoas, amém? Então ele chega ali para Filipe e diz, onde... Vou repetir novamente o verso 5, então Jesus levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe, onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Olha aí, então eles estavam num lugar distante da cidade, onde poderia comprar pão, era praticamente impossível ali, e aquela multidão já seguia. Nos outros evangelhos fala que eles estavam alguns dias já procurando ali. Imagina alguém que está precisando de um milagre, alguém que está enfermo, alguém que está possesso ali e está seguindo o Senhor Jesus, e de repente eles param num lugar muito distante de padaria, de alguém que fabrica pão, e de repente ele vai perguntar para ele, como? Onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Aí olha o que diz o verso 6, meus irmãos, venha comigo e preste atenção, diz assim, mas dizia isso para o experimentar. Quando eu estava lendo novamente esse texto, eu falei, Deus estava perguntando para experimentar, sim, para mostrar para eles, para começar a aguçar a fé dele, para começar a trabalhar dentro de Filipe e dos discípulos ali. Olha que coisa interessante, mas ele sabia, olha o que diz o texto, você talvez não prestou atenção nisso,
mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Deixa eu te falar algo, o nosso Deus sabe o que fazer, a situação que você está passando, Ele sabe, Ele tem uma solução, Ele tem uma resposta, Ele tem uma palavra para mim e para você, Ele sabe de todas as coisas, nós é que precisamos exercer isso e falar: Deus, Tu conheces essa situação dessa pessoa, esse problema que essa família está passando, esse casamento, essa pessoa, o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe como tratar disso, Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Ele só estava falando isso para experimentar. Qual vai ser a resposta dos discípulos? O que eles pensam sobre isso? E olha o que eles vão pensar e vão falar. Aí o verso 7 diz: Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. 200 denários para pelo menos cada um deles. A multidão era de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina quantas mil pessoas estavam ali. Eu vou reduzir por baixo 10.000 pessoas. Então, para cada uma pessoa, 200 denários ali precisava ali. E ninguém com dinheiro, como que vai fazer isso? E aí me chama a atenção o quê? De nós depararmos com situações difíceis na nossa vida, com impossibilidades, e aí começamos a deixar-se tomar do quê? Pela incredulidade, pela dúvida do nosso coração, olhando os olhos naturais. Quando ele fala 200 denários para pelo menos cada um ter alguma coisinha para comer, o que eles estão pensando? No racional. Então nós temos que ter esse dinheiro, nós vamos ali comprar um pão e vamos alimentar essas pessoas e está tudo bem. Meus irmãos, o reino não funciona assim, meus irmãos. Milagres, são coisas sobrenaturais. Deixa eu falar para você que está ouvindo também pela transmissão, se você está precisando de um milagre, eu e você temos que renovar a nossa mente, temos que olhar para o Cristo, aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele é capaz de fazer, e aí sim nós vamos ver o milagre, senão nós vamos contar moedas. Nós vamos contar moedas. Não fala: não, mas para fazer isso eu preciso disso. Para eu ser isso, para acontecer isso, tudo natural. Tudo à medida do homem natural. Ele começa a fazer conta, 200 denários pelo menos para cada um comer. Meu Deus, quanto dinheiro ia ser para todo mundo aqui comer? Não tem dinheiro. E aí, como faz? O que você está precisando? Uma cura, uma libertação. Se você olhar pelo lado natural, certas situações vão ser difíceis, vão ser impossíveis muitas vezes. Então era isso que eles vão demonstrar. Senhor, 200 denários, não temos aqui, como é que então vai todo mundo morrer de fome? Aí começa o agir de Deus. Deixa eu te falar algo, Deus tem a resposta para tudo. Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Ele falou: para mim nada é impossível. E aí é onde a gente entra no sobrenatural, na dependência dEle, de buscar a Ele, buscar os dons, os talentos que Ele tem, para que eu e você possamos ver e andar por aquilo que Ele falou e não por aquilo que você acha na sua cabeça. Você está aqui comigo? O que você precisa? Pense nisso. O que você precisa, o que mais você deseja na sua vida? Se é algo alcançável pelo seu meio físico, tudo bem, mas quando não é? E agora? A sustentar, meio à crise, pandemia, Deus de livrar a gente desse negócio, como é isso? Versículo 8, diz assim: um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, aleluia, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas olha aí, André também entra na mesma coisa, porque de repente vem um menino ali, um rapaz, esse termo é um menino, de repente ele viu aquilo tudo, Jesus devia estar falando perto dele, ele falou: eu tenho aqui esses pães, esses peixes aqui, 5 pães e 2 peixes. Aí André deve ter visto isso, o garoto deve ter vindo oferecer
o coração de pureza, o coração inocente, o coração que acredita, como uma criança, que olha as circunstâncias e vê diferente. Por isso que o Senhor Jesus falou, se vocês não se tornarem como uma criança, de modo nenhum vocês vão ver o reino de Deus. Eu imagino aquele jovem ali, aquele menino ali, e deve ter olhado Jesus falando alguma coisa ali, o Filipe falando, e falou, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Aquela cabeça de criança vai falar, vamos repartir aqui, e vai dar para comer 10.000 pessoas. Você está entendendo aqui comigo? Mas André logo rebate, e pergunta, ele faz uma pergunta para o mestre. Ele fala, tem aqui esse menino que tem 5 pães e 2 peixes. Aí ele fala, mas o que é isso para tantos? Oh meu Deus, o que é isso para tantos? Deixa eu te falar, o que você tem? Deus sempre vai perguntar isso para você. Você tem uma pequena fé? Ali vai atingir. Você tem uma pequena medida de amor para amar o próximo? Deus vai usar essa pequena medida de amor, porque Ele é que multiplica. Se você tem uma medida de paciência para ouvir um problema de alguém que pode trazer uma cura para a pessoa, e você quer dividir isso, se você tem um pouquinho de dinheiro para repartir com uma pessoa necessitada, Deus vai pegar aquele dinheiro e vai multiplicar, Deus vai pegar aquele amor, vai multiplicar, Deus vai pegar aquela atitude boa que você faz, vai multiplicar, meus irmãos, em coisas maiores para a sua vida e para todos. O que você tem? Tem um pouquinho de conhecimento da palavra, é suficiente. Na mão de Deus, Ele pega, como Ele fez, você já vai ver, Ele deu graças, apresentou e houve uma multiplicação. Deixa eu te falar, dentro de mim, dentro de você, tem algo que pode se multiplicar e abençoar milhares de pessoas, transformar milhares de pessoas, matar a fome, a sede, os vazios, as decepções, as frustrações, as marcas, a falta de perdão. Se tiver um pouco de amor, meu irmão, de misericórdia e compaixão, um pouquinho, você pode, na mão de Deus, ser multiplicado. Um pouquinho de ânimo, um pouquinho de disposição. Por isso que eu estava falando dos trabalhadores. Onde estão os trabalhadores do reino? Essa é a pergunta para mim e para você. Ah, mas eu não tenho nada. Você tem, meu irmão. Porque Deus já depositou. Ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Como quem diz, ninguém fica sem talento. Você tem algo que pode oferecer. Agora, se você não der, não tem multiplicação, você não é abençoado. Amém? O que você tem? Todos nós temos algo para oferecer e para ser multiplicado. Aí ele vai falar algo poderoso aqui. Versículo 10, e disse Jesus, fazei os homens se assentarem. Eita, meu Deus, se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000. Amém? E Jesus tomou os pães, aleluia, e havendo dado graças, ele distribuiu para quem? Para os... Por que ele não multiplica e coloca tudo na mão, na boca logo daquelas pessoas lá? Porque ele vai sempre trabalhar unido com o ser humano, ele vai trabalhar sempre em parceria comigo e contigo. Os milagres vão passar pela sua mão para chegar na vida dos outros. Isso me diz algo muito poderoso, a sua vida é muito importante na terra para fazer a diferença, meus irmãos. Você está acreditando nisso? Você tem algo poderoso, você tem algo precioso para oferecer. Nós é que achamos que é muito pouquinho, como André questionou, mas o que é isso para tantas pessoas? Quantas pessoas têm um dom que tem abençoado milhares, milhões de pessoas, meus irmãos? É verdade ou não é? Alguém que tem uma música que Deus dá, vai abençoar milhões, milhares de pessoas, dada pelo céu, pelo Espírito Santo. Amém? Amém, meninos? O que vocês têm? Muita pureza, muita sinceridade, muita verdade.
muita força, muito ânimo. E aí, nas mãos de Deus, isso vai ser multiplicado. Vocês querem ser usadas por Deus? Hoje se apresentam, Senhor, nós somos apenas... Quantos anos vocês têm? 11? 10? 11. 11, 10 e 11, pensa. A cabecinha dela, o que elas devem pensar, ouvindo isso, né? O que eu posso fazer? O que eu vou oferecer para o meu Deus? Ofereça isso à vida de vocês. Deus pode pegar isso e abençoar milhares de amigas, de amigos de vocês, que vão conhecer a Cristo, que vão mudar o destino deles, que estão indo em direção para a perdição, para a destruição. Amém. Vai passar por você, aleluia. Então os discípulos, para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam, aleluia. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca, aleluia. Recolheram, pois, encheram quantos cestos? 12 cestos. Quantos discípulos tinham? 12. Quem foi os homens ali que foram instrumentos de Deus para trazer ali a multiplicação? Os discípulos. Por isso que eu estava falando, se você se coloca, Deus vai fazer com que você volte com os cestos cheios. Imagina eles chegarem, cada um com um cesto cheio de Deus, de pão ali, para alimentar a casa deles, a família deles. Olha que bênção. Deixa eu te falar algo, ofereça a sua vida, ofereça algo para Deus. Não pense que você fala, eu não tenho nada para oferecer. Você tem algo da parte de Deus, que pode mudar a história de muita gente, meus irmãos. Amém? Aí o versículo 14, para fechar esse texto: então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizendo: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, porque coisas extraordinárias estavam sendo feitas, meus irmãos. Mas o que era 5 pães e 2 peixes? Nada diante daquela multidão. Assim também Deus quer fazer na minha vida e na sua. Amém? Você veja que Deus quis fazer isso desde lá da primeira aliança, que é o Antigo Testamento. Vou te levar a um texto que eu vou te provar isso, em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1. O homem chamado Moisés, que também Deus chama ele para ter uma grande missão na terra, trazer o povo que estava escravizado no Egito, atravessar ali desafios incríveis. Um homem, como Deus usa, como Deus pode usar. Êxodo capítulo 4, é o segundo livro do Antigo Testamento. Para você que de repente não está bem familiarizado com a Bíblia, é Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, para você ver que é o mesmo princípio. Eu quero que você saia daqui acreditando nesse Deus, que você olhe para dentro de você e fala: eu tenho algo para oferecer nas mãos de Deus. Amém? Aleluia. Capítulo 4, verso 1 diz assim: respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Pare um pouco aqui, olhe para cá, preste atenção. Nesse momento da história, Moisés está num conflito gigante, porque Deus aparece a ele, fala para ele falar com o rei do Egito, que é Faraó, e ele mesmo, com a sua incredulidade, com os seus questionamentos, com as suas limitações, fala assim: ninguém vai me ouvir. Quem sou eu? Faraó não vai ouvir, o povo muito menos, não tem como fazer isso. E aí Deus começa a trabalhar da mesma forma que trabalhou com os discípulos. Amém? Diz assim o versículo 2: e disse-lhe o Senhor: o que há em tua mão? Olha só, o que há em tua mão? Que tem a ver com isso, meus irmãos? O que você tem na tua mão? O que você tem na tua mão, pessoal? Eu gosto de orar. Você tem na tua mão isso? Eu gosto de amar as pessoas, eu gosto de fazer ligações para pessoas, eu gosto de mandar uma mensagem cheia de amor para uma pessoa. É o que você tem na tua mão, meus irmãos.
Muitas vezes a gente tem esse celular na mão e fica perdendo tanto tempo com coisas que não edificam, enquanto que você pode transmitir uma mensagem do eterno, do céu para uma pessoa, para uma família destruída, para um jovem ali derrubado nas drogas, na prostituição. Você tem algo na mão. Aleluia! O que há em tua mão? E ele disse: um cajado. Meus irmãos, o que é um cajado para libertar milhões de pessoas que estão escravizadas no Egito? O que é um cajado, meus irmãos? Mas na mão de Deus, ele tocando no mar, o mar se abre, ele tocando na rocha, vem água, ele tocando nos lugares, o rio Nilo se transforma ali em sangue, os milagres acontecem. O que você tem na mão, meus irmãos? O que você tem na mão? Deus sempre traz algo, meus irmãos. Deus já depositou algo em vocês, meninas, que vocês podem realizar, que vocês podem fazer, vocês podem mudar aquele condomínio ali, aquele bairro ali. Vocês acreditam nisso? Vocês podem. Aleluia. Vou desafiar vocês, para vocês oferecerem às amigas de vocês o que vocês estão recebendo. Fala: olha, a nossa escolinha lá é uma bênção, eu gostaria que você conhecesse. Vocês vão ganhar outras meninas, outras amigas, outros amigos. Você recebe essa profecia? Você sabia que por trás de vocês pode ter uma multidão de meninas e meninos? Sabia, Débora? Sabia, Maria Eduarda? Sabia, Clarinha? Amém? Aleluia! Para mim é uma honra, um privilégio ter essas meninas aqui me ouvindo. Amém? Deus tem trazido elas para que elas sejam uma bênção. O que vocês têm na mão? Vocês já sabem mexer muito bem no celular, sabe ou não sabe? Oh, como sabe, hein? Uma mensagenzinha dada pelo Espírito Santo vai tocar muita gente. Vai tocar homens, mulheres, anciãos, adultos, o pai, a mãe, a avó, tio de vocês, primos. E ele disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra. E ele se tornou uma serpente. Uau! Imagina! O que Deus está falando? O que tu tem na mão? Olha o que eu posso fazer. Transformação. Ele transforma. Amém? Ele pode fazer algo poderoso através da minha vida e da sua vida. E Moisés fugiu dela. Imagina que cena! E aí, meninas, olha, presta atenção. Ele falou: joga no chão. E de repente aquele cajado se transformou na serpente e Moisés correu da serpente. Olha só. Imagina o cajado de Moisés transformar na serpente. Que Deus queria falar: olha o que eu posso fazer. Os teus olhos não entendem, sua mente não compreende, mas por trás de você há um grande Deus poderoso que transforma todas as coisas. Que imagina transformar de um cajado uma serpente, como assim? E olha que coisa doida que o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e toma pela cauda. Ninguém, todo mundo já viu isso, nenhuma pessoa que pega numa serpente, pega numa cobra, jamais pega pela cauda, porque quando pega na cauda ela vai morder. Mas o que Deus está falando? Eu faço o impossível, aquilo que tua mente não entende, pega pela cauda que ela não vai te morder, ela não vai te tocar. Aquilo que Deus faz é sobrenatural, meus irmãos. Pega pela cauda a serpente, Moisés. Ninguém faz isso de hipótese nenhuma, de circunstância nenhuma, porque ela se vem e morde. Então pega-se pelo que? A serpente? Pela cabeça. Mas Deus fala: pode pegar pela cauda, eu estou contigo, eu te protejo, eu te livro da serpente, do veneno, de tudo, Moisés. Eu estou contigo, eu vou te usar. Sabe o que ele está me falando? Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar da nossa. Eu falei isso em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, está escrito lá isso, meus irmãos. Moisés, tu está cuidando das minhas coisas? Timóteo, eu vou cuidar de você também. Imagina. Aleluia. Continuando. Versículo 5, para que eles creiam, aleluia,
Glória a Deus, para que eles creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, aleluia. E disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no peito. Olha só, outra coisa, põe a tua mão no peito. Olha que coisa estranha isso, que Deus vai fazer com ele. Põe agora a tua mão no peito, Moisés. Ele pôs a mão no seu peito, e quando atirou, eis que a sua mão estava o quê? Leprosa como a neve. Uau! Mas aí ele vai falar agora e disse: põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito, e quando atirou do peito, eis que se tornara como uma outra carne. As mãos sempre falam das atitudes, das nossas ações. Na mão de Deus, a nossa mão tem poder para curar, para libertar, para curar doenças que é terminal, meu irmão. Lepra era uma doença terminal. Então o que Deus está te falando? Estou te concedendo através das tuas mãos, para impor as mãos sobre as pessoas e serem curadas. Está escrito isso, que na peregrinação ali do deserto, ninguém ficou enfermo. Ninguém ficou enfermo, meus irmãos. Olha que coisa incrível. O Deus da glória. Eu creio que Deus quer usar as suas mãos para curar, para impor, para transformar pessoas. Amém? Você acredita nisso? Deus quer usar. O que tem na sua mão? Olha para a sua mão, como ato profético. Olha para a sua mão. O que é a sua mão? Mas por trás dela, nas mãos de Deus, pode fazer muitas coisas. Sabia que um abraço seu, usando a sua mão ali, apertando a pessoa, trazendo, ela pode trazer cura para as pessoas, acalento, fortalecimento. Olha para a sua mão. Aleluia. Versículo 8. E acontecerá que, se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. Olha que coisa incrível. E quem ia falar através dessa voz poderosa? Moisés. Você vai ver que é a voz de Moisés, tanto é que ele tem um conflito, porque gago, imagina gago nervoso. Você viu um gago nervoso? Não sai nada. Um gago nervoso, ele fica... Você tem até uma sensação ruim ali de você quer entrar na pessoa, puxar a palavra dele. E Deus escolhe um homem desse, meus irmãos. Fala, vão ouvir tua voz. A tua voz vai sair com clareza, a tua voz vai sair com poder e autoridade. Eles vão ter que obedecer, eles vão ter que se submeter. Faraó vai ter que se dobrar quando você falar. Amém? Você acredita que é o mesmo Deus? É o mesmo Deus, meus irmãos. A gente tem que pedir isso: Senhor, encuca isso em mim, entra isso em mim, porque às vezes a gente não acredita que é o mesmo Deus. Versículo 9: e acontecerá que, se eles não crerem também nesses dois sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio, e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. Uau! Quantos litros Moisés deve ter pego ali? Uma botija, meus irmãos. Olha que coisa incrível esse texto. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses dois sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio. Ele deve ter pego uma cambuca. E a derramarás sobre a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. Uau! O que tem na tua mão? Uma forcinha para carregar uma botija, para levar água para alguém? Por isso que o Senhor Jesus falou, né? Se você der água, mesmo que seja um copo d'água para alguém necessitado, você vai ter uma recompensa. Olha que coisa incrível. O que é isso para dar um copo d'água para alguém? Será que precisa de muita coisa? Não. Uma medida, algo que você faça para alguém, uma palavra que você dá, pode mudar a história de uma pessoa. E disse Moisés ao Senhor: ó meu Senhor, eu não sou eloquente. Olha aí, por isso que eu falei que ia provar para vocês. O que é uma pessoa eloquente? Que fala bem,
ele tem um bom desenvolvimento na fala. Ele falou: eu não tenho isso, como que vai ser isso? Nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. Oh Deus, como que é liderar milhões de pessoas, Márcia? Alguém que é gago, que toda hora, todo instante ele vai, fulano, vamos fazer isso, ciclano, e agora? Vai instruir, vai dirigir, precisa toda hora estar falando com o povo. Meu Deus, Deus faz umas coisas, hein? Isso é para provar. Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Deus é incrível. Você acha que você não pode? Isso é engano seu. Amém? Tua fé está aumentando? Versículo 11, e o Senhor lhe disse: quem faz a boca do homem? Quem fez a tua boca? Já viu a tua boquinha aí? Quem fez a boca? Foi Deus. Como que ele está falando para Moisés? Moisés, eu que fiz isso. Agora você vai ver o meu poder. Porque por você mesmo, você não vai conseguir mesmo. Você vai... Mas quando eu entro em ação, você fala que é uma maravilha. Não tem problema. Aleluia. Quem faz a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, o Senhor, aleluia! Deus, ele está falando: Moisés, eu faço o cego ver, eu faço o surdo ouvir, eu faço o gago falar normalmente, Moisés. Portanto, olha o que ele vai falar: portanto, vai e eu serei com a tua boca, aleluia! Deus é com a tua boca, Deus é com o seu coração, Deus é com os teus olhos, Deus é com os teus braços, Marileia, Deus é com as tuas mãos, Marileia. O que você tem na mão, Marileia? Qual o dom que você tem? Faça, que Deus vai multiplicar e você vai vir com os cestos cheios de pão. Pão é a figura de Deus, é o pão vivo que desceu do céu. Eles foram carregados da vida de Deus para casa, meus irmãos. Não é a figura de pão, de fermento, de farinha. Não é esse pão, meus irmãos. Não é nada disso natural. Eles carregam o cesto cheio da vida de Deus. Aleluia. Então vou repetir isso, versículo 12. Portanto, vai e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Aleluia. Eu vou ser com a tua boca e você vai falar movido por mim. Pronto. Olha, você pode falar movido por Deus. E aí é sobrenatural. Uma palavra muda a história da pessoa. Tem milhões e milhares de testemunhos onde as pessoas já me contaram isso, se converteram, sabem ouvindo o quê? Jesus te ama. O que tem isso demais, meus irmãos? Será que isso precisa ter muito conhecimento, muita escolaridade para falar isso? Não, mas não foi Jesus te ama, foi a boca de Deus ali falando através da boca daquela pessoa, uma coisa tão simples, mas que transforma poderosamente, demonstrando amor, misericórdia, compaixão pelo perdido, e aquela pessoa se rende a Cristo, como em Jesus te ama, porque aconteceu o que aconteceu aqui com Moisés. Deus pegou aquela palavra e colocou no coração. Ele só precisou dar uma boca na terra, meus irmãos. Quem tem a boca na terra? Sou eu e você. Então o que é isso? É muito simples. Jesus te ama. O que é isso? E a pessoa se converte, é liberta, é transformada. Como que é isso? Não cabe na cabeça da pessoa. Está entendendo? Que você tem, que eu tenho. Você quer mudar a história? Eu estou empolgado para esses dias, para Deus usar cada um poderosamente, meus irmãos. Se a gente usar isso aqui como um livro de religião, não funciona. E aí você vai criando, sabe, um espírito da religiosidade, que é a pior desgraça no crente, e acha que você vai ver naturalmente, não busca mais o milagre, o sobrenatural, viver as coisas de Deus.
passa dias falando, Deus, usa a minha vida, usa a minha boca, usa os meus olhos, usa a minha mão, usa o meu pé, me leva na direção do perdido. Deus vai usar. Amém. O que tem na sua mão? Quando Davi foi lutar com um gigante, o que ele tinha na mão? Meus irmãos, o que é uma funda para derrubar um gigante? O que é uma funda? 5 pedras. O que é isso? Um gigante que já tinha derrotado, já tinha desafiado. Ele vinha 2 vezes por dia ali diante de todo Israel, desafiando ali a todo mundo. E de repente Davi é tomado pelo Senhor dos Exércitos, sabe? O Senhor dos Exércitos. E ele pega o que na sua mão? O que? Uma funda. Algo que o gigante debocha dele. Fala, o quê? O que é isso aí? O que você tem na mão? Você quer derrubar gigante? Tem gigantes contra você? Deus quer usar. Vai usar o quê? Vai orar, vai jejuar. Gigantes detestam oração. Gigantes detestam jejum. O que é isso? É uma arma. Vamos ver isso rapidinho antes de terminar? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 40. Uau! Vou ler a partir do 38, só para você ver como que é o natural e o espiritual. Sempre vai ser assim. Foi com Filipe, foi com André, foi com os 12 lá, foi com Moisés. Aí olha o que diz o versículo 38. Aqui não dá para me ler toda a história, mas você vai entender o conteúdo disso aqui já já. E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada, pegou a espada de Saul ali, cingiu ela, colocou ali, é o que a Bíblia está falando, e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul, não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. Saul era um homem grande, era um homem forte, era um homem totalmente diferente. Davi era um homem franzino. Então você imagina isso, né? Uma roupa bem grande numa pessoa muito magra, como é que fica? Fica um saco, não cabe. Fica até pior, meus irmãos. Você vai querer movimentar, não consegue movimentar porque a roupa te atrapalha. Então Davi coloca a armadura, a roupa de Saul para a guerra. Ele fala, não me serve isso. Aí o verso 40 diz, aleluia. E ele tomou na mão o seu cajado. Olha aí, o cajado novamente aparece. O que é o cajado, Davi? Para lutar com o gigante. E escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu, e o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele, e quando o filisteu olhou e viu, preste atenção agora, Davi, ele o desdenhou. Sabe o que é desdenhar? É debochar, é menosprezar, é ridicularizar. Deixa eu te falar algo, o diabo, que é a personificação aqui do gigante, ele quer fazer isso, é uma estratégia para desanimar, para bater, para você falar, você não tem força, você é um nada, você não tem arma nenhuma, é isso que ele fez, meus irmãos. E quando o filisteu olhou e viu, ele desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo de boa aparência. E o filisteu disse a Davi, sou eu um cão para que venhas a mim com varas? Olha aí, ó. Você vai o quê? Tocar aqui um cão? Esse cajado aí é uma vara, você vai o quê? Está pensando que eu sou um cachorro? Não, aleluia. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi, vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e os animais do campo. Aleluia! Quantos acreditam nisso? Quantos creem que teus inimigos podem ser derrotados, podem ser destruídos?
Lute, meu irmão. Amém? Aí o verso 45, olha o que ele fala. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Aleluia. Meus irmãos, se você é um filho de Deus, se o diabo, o inimigo, o gigante levantou contra você, ele está desafiando o próprio Deus. Você tem que acreditar nisso, que Deus está com você, que Deus está comigo. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão. Como que é isso, meus irmãos? Com uma funda, com pedra, como que é isso? E eu te ferirei e arrancarei a tua cabeça e darei as carcaças dos exércitos filisteus neste dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. Aleluia! Você quer exaltar e glorificar o nome do teu Deus? Aleluia! E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor. Aleluia! E ele te entregará nas nossas mãos. Meu Deus! E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio, se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu, e Davi pôs na sua mão, na sua bolsa. Aleluia! O que ele fez? Pôs a mão na sua bolsa. Ele foi pegar o quê? Uma espada? Não. Ele foi pegar a arma do exército celestial. Tomou uma pedra e atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa e ele caiu com a sua face em terra. O que você tem na sua mão? Para derrubar um gigante? Para destruir algo? Você precisa da arma de Deus. Você está convicto com Deus. E aí a gente supera, meus irmãos. Entra o sobrenatural. Amém? Quantos acreditam nisso? Olhe novamente para a sua mão. O que tem na sua mão? Pensa nisso, meus irmãos. Você fala: pastor, que bobagem é essa? Minha mão está vazia. Você que pensa. Sua mão não está vazia. Sua mão tem um propósito. As minhas mãos têm um propósito. De tocar pessoas. De abençoar pessoas. Quando a gente ora, algo acontece. Você tem que acreditar nisso, eu tenho que acreditar nisso. Senão não ia estar fazendo isso aqui, meus irmãos. Eu não sou maluco. Amém? É porque eu já vi grandes coisas acontecer, mas eu quero ver mais. Que você deseje isso. Que você se coloque e fala: Deus, usa a minha vida para multiplicar, para abençoar, para curar, para libertar povo do Egito. O Egito não mudou, meus irmãos. Tem tanta gente escrava até hoje. Ou não tem na droga, na prostituição, na lascívia, em tanta coisa, em fumo, em bebida. Tantas coisas de prisão. Enfermidades, tem um mundo de prisão. Quem vai libertar? O Senhor Jesus, através da igreja que somos nós. Amém? Vamos